Boa tarde. Meu nome é João Morita, sou analista ambiental do ICMBio, fiz ciências sociais, sociologia, antropologia e ciências políticas e hoje trabalho na coordenação de prevenção e combate a incêndios. Estou substituto do coordenador e a gente vem trabalhando muito forte, né, com essa história do manejo integrado do fogo. Fico feliz, contente, satisfeito, né, por ter escutado tantas pessoas falarem, né, dessa abordagem institucional, terem falado tão bem, né, ontem. Eu fico feliz mesmo, né, isso mostra que o trabalho, de certa forma, vem trazendo resultados, vem sendo internalizado e as pessoas dentro da casa vêm acreditando nesse trabalho que está sendo feito. Então, mais uma vez, assim, fica aqui registrado, tanto é que eu trouxe esse livrinho para vocês. Ele faz parte também das ações de manejo integrado do fogo e trouxe ele e vou fazer uma provocação institucional agora, muito por causa dessas falas e desse manejo integrado do fogo que está na boca de muita gente dentro da casa. Muito obrigado pelo convite. Agradeço, de fato, a oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse auditório, né, podendo falar sobre esse trabalho do manejo integrado do fogo. Parabenizo, né, a DISAT e a CGESAN pela iniciativa. Bem bacanas falas. Me senti, professora, hoje de volta, né, na sala da universidade com todas essas palavras que eu ouvi muito durante alguns anos na faculdade. Como todo mundo falou um pouco da sua história aqui, eu fiz ciências sociais em São Paulo, nasci no interior de São Paulo e me formei em 2001. Quando muitos de vocês, analistas, estavam assumindo os seus postos de trabalho em 2002, eu também estava indo para o Maranhão. Morei no Maranhão de 2002 a 2013, trabalhei no Centro de Trabalho Indigenista, com populações indígenas, Timbira, no sul do Maranhão e norte do Tocantins. Em 2010 eu passei no concurso do ICMBio, continuei lotado no estado do Maranhão e lá fiquei até 2013. 2013 eu vim para Brasília e estou até agora na coordenação de prevenção e de combate a incêndios. Trabalho com fogo desde 2010, desde o meu primeiro dia na lotação no Parque Nacional da Chapada das Mesas e gosto muito do trabalho e vou continuar trabalhando com isso por um bom tempo. Com relação à provocação, a provocação é essa. Somos 334 unidades de conservação, com território gigantesco. Trabalhamos na coordenação de prevenção e de combate a incêndio com as ações de incêndios florestais nas unidades, claro, de fato, mas organizamos 80 cursos de brigadistas locais, brigadistas das comunidades, populações que conhecem o seu território, que conhecem, né, a sua realidade, que conhecem a natureza. Contratamos 1.200 brigadistas todos os anos. Em 88, hoje, unidades de conservação, temos 120 especialistas e inúmeros voluntários. A provocação é essa. O manejo integrado do fogo, hoje, ele é um tema que consegue perpassar por inúmeros processos de gestão de um território, não só de uma unidade de conservação, mas de um território. O fogo, ele consegue trazer à tona temas de discussão, de proteção, de relação com mídia, de pesquisa e monitoramento, de capacitação, de educação ambiental, de geração de renda, de ecologia, de uso sustentável, de serviços ambientais, de plano de manejo, de regularização fundiária, de uso público. É uma grande ferramenta para se discutir gestão de conflitos hoje em unidades de conservação. E também educação ambiental, né? Então, a provocação que eu faço é a seguinte: depois do manejo integrado do fogo estar, né, assim, cada vez mais institucionalizado, cada vez mais,
né, na boca dos nossos servidores, dos nossos parceiros, né, para que ele continue trazendo muito mais resultados, ele precisa do apoio de outros macroprocessos institucionais. Nós, da coordenação, conseguimos tocar muito bem as ações de combate aos incêndios florestais. Mas a prevenção, e a prevenção não é só construção de acero, não é só queima prescrita, ela depende, né, também de outros processos da casa. Então, a minha provocação é essa. Já que a gente está tão bem na fita assim, né, vamos continuar, vamos melhorar. Né, e a gente precisa de uma interação maior dentro da casa para que a gente consiga trazer mais resultados positivos. A minha apresentação, ao final, vão trazer alguns exemplos. E assim, resultados positivos a gente vê muitas vezes, mas para as ações de governo, elas precisam estar expressas em números. E a gente consegue ter números também. A gente consegue ter gráficos, a gente consegue mostrar resultados bem interessantes, né, de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido. E um trabalho integrado, né, com inúmeras frentes, inúmeros processos. Quando a gente fala de fogo, a gente tem, né, uma certa dualidade. O fogo ele é bom ou ele é ruim? Nós aprendemos nessa nossa sociedade ocidental de que o fogo é ruim. Mas a gente vem percebendo, né, nesses últimos anos, escutando, falando como antropólogo, olhando com os olhos do outro, de que depende. Depende de quê? De onde ele ocorre, de quando ele ocorre, de como ele ocorre, por que ele ocorre e para quem. Lembremos todos que nós, seres humanos, de certa forma, fomos moldados pelo fogo. Existem teorias sobre a evolução da espécie humana de que dizem que foi o fogo que proporcionou que nós cozinhássemos os alimentos, que eles conseguissem trazer, né, com o fogo mais disponibilidade de nutrientes e proteínas, e com isso o nosso cérebro aumentou. Foi com o fogo também que nós conquistamos o mundo. O mundo foi conquistado pelo fogo. Então, assim, se o fogo ele é bom ou ele é ruim, depende. Hoje, principalmente. Tem algumas fotos aqui, né? A gente sabe que o fogo foi a grande conquista tecnológica e a primeira grande conquista, né, dos seres humanos. O fogo também tem uma história evolutiva dentro do planeta Terra, né? Existem fitofisionomias pirofíticas e resistentes ao fogo. São ambientes que se desenvolveram, que criaram estratégias por causa do fogo. Hoje, principalmente no Brasil, existem poucas espécies pastadoras. Antigamente nós tínhamos, né, essas grandes espécies pastadoras. Hoje o nosso grande pastador, consumidor de material combustível inflamável capim, é a anta. Houve uma exclusão histórica do uso do fogo nas unidades de conservação por causa dessa dualidade. O fogo é ruim, então o fogo não pode acontecer. Se o fogo não pode acontecer, a gente vai apagar todo e qualquer tipo de fogo que ocorrer em qualquer lugar. Isso criou uma homogeneização do combustível e da paisagem. Também temos, nesses últimos anos, uma alteração de cobertura e uso do solo muito intensa, o que agrava a situação dos incêndios. Como consequência, o acúmulo de incêndio, o acúmulo de combustível, incêndios catastróficos. Esses incêndios catastróficos trazem, né, perguntas com relação à nossa eficiência de combate. Ué, vocês têm um orçamento, vocês têm equipamentos, vocês têm pessoas treinadas, como é que vocês não conseguem combater esses incêndios? Qual que é a eficiência que vocês têm? E traz um alto custo, né?
combater incêndio com avião, combater incêndio com pessoas comem, pessoas se transportam, as pessoas, servidores públicos recebem diárias, isso traz um alto custo para as nossas ações de combate. Lembrem-se também, né, que a presença, essa história evolutiva do fogo, ela tem uma presença marcante, né, aqui. O fogo ele sempre esteve presente no planeta, com algumas variações, há 1 bilhão de anos, a 100 milhões de anos, mas existe sim uma alteração perceptível, né, de uso do fogo com as grandes migrações da espécie humana. Essa é a dispersão da África para a Ásia e Austrália, e essa curva mostra a quantidade de fogo no planeta com relação à dispersão do homem para as Américas. Então, o homem, sim, usou o fogo para conquistar o planeta Terra. Tem umas outras coisas aqui que eu acho que eu passo rápido. A gente vem também num momento de alteração de temperatura, essa história de aquecimento global, ela é verdadeira, ela é passível de ser mensurada, apresentada em números, né? A gente vê um aumento, né, das temperaturas globais, aqui é onde ocorrem os incêndios, onde ocorre o fogo, existe uma extensão da temporada de incêndios, a área afeta por longas temporadas de incêndio em porcentagens, ela vem aumentando, a média global de dias sem chuva, ela vem aumentando, e o fogo está presente. Áreas com tendências significantes de extensão na estação de incêndios, olha nós aqui. Regiões com mudanças de frequência da estação de incêndios mais longas, de 96 a 2013, olha nós aqui. Então, estamos sendo afetados, sim, por alterações. E temos os incêndios, e temos as dualidades do fogo, a dualidade do fogo bom e do fogo ruim. E aí? O fogo, de forma natural, no Brasil, ele só ocorre de uma forma, por raio, porque nós não temos vulcões. Então, por que o fogo ocorre? Por fogueira, balão, retirada de mel. As pessoas usam fogo para retirar mel de abelhas. Escapamento de motocicleta, freio de locomotiva, rede elétrica, oferendas religiosas, renovação de pastagem, abertura para locais de agricultura, balão. Isso daqui é um carro que pegou fogo porque entrou muita palha, o motor esquentou e a palha embaixo do motor pegou fogo. A pessoa não percebeu, quando ela foi ver, pegou fogo no carro e pegou fogo no local. Isso daqui eu tenho notícia de que aconteceu já umas 3 vezes dentro da terra indígena do Araguaia, do Parque Nacional do Araguaia. Essas são as causas e origens. Existem outras causas e origens, né? Extrativismo, capim-dourado, extrativismo do capim-dourado, e também algumas causas por retaliação, que refletem muito o histórico de criação de uma unidade ou a forma de se gestar uma unidade. Se eu estou descontente com o gestor, se eu estou descontente com o Estado, qual que é a maneira mais barata para eu afetar de uma maneira muito grande a gestão de uma unidade de conservação? É colocar fogo. Eu vou precisar mobilizar inúmeras pessoas, eu vou precisar mobilizar parceiros, vai trazer uma mídia extremamente negativa para a gestão daquele local. Então, o que eu faço? Eu coloco fogo. Então, outra causa de origem de incêndio florestal, sim, é retaliação por ações
nossas do Estado. Com tudo isso, a gente vinha trabalhando muito nesse triângulo, né, do triângulo do manejo do fogo, muito no sentido de prevenção, né, da confecção dos aceros, dessa educação ambiental básica, de ir na escola, conversar com criança, muito na história da supressão, de apagar todo e qualquer tipo de fogo, e no uso do fogo muito voltado para a produção alimentar. Eu vou autorizar o fogo para o roçado, ponto. Mas muito na perspectiva da exclusão do fogo. O fogo é usado apenas para o roçado. Partimos para o manejo integrado do fogo, onde soma-se as necessidades ecológicas e as necessidades socioeconômicas e culturais. O fogo, como presente, né, desde a nossa criação como ser humano, é claro que ele tem uma relação cultural intrínseca ao homem. Então, o manejo do fogo, integrado do fogo, depois eu vou até fazer uma brincadeira, porque o pessoal lá no Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins, eles falam em manejo encantado do fogo, não é integrado, o manejo encantado do fogo. Mas o manejo integrado do fogo, ele associa aspectos ecológicos, socioeconômicos e técnicos do fogo de forma holística. Ele aborda os problemas sociais e de conservação e as questões resultantes das queimas de vegetação para atingir as metas de sustentabilidade dos ecossistemas e a subsistência dos seres humanos nos ambientes propensos a fogo. O fogo está presente. E ele precisa ser abordado de uma maneira holística, de uma maneira completa, em todos os seus aspectos. Nos seus aspectos culturais, nos seus aspectos econômicos e também nos seus aspectos ecológicos. Somos uma autarquia do governo, então precisamos sistematizar, precisamos ter linhas de trabalho para se trabalhar de uma maneira melhor essa história do fogo e não só com supressão. Então, quais são os objetivos do manejo integrado no ICMBio? É, sim, conservação de sociobiodiversidade. Trabalhamos com conservação. Trabalhamos também o planejamento participativo. Não adianta só nós, Instituto, planejarmos as nossas ações. Precisamos, né, de um planejamento que seja de fato participativo, que residentes de unidades de conservação, que residentes do entorno, que residentes de um território participem desse planejamento. Que instituições parceiras, federais, estaduais e municipais, estejam presentes nesse planejamento. Outro objetivo é a relação com a comunidade, né? Esse planejamento participativo, definição de alvos de conservação. O que a gente quer é heterogeneidade de ambientes, não queremos homogeneidade de ambientes. E eu vou mostrar isso logo mais também de uma forma visual. Trabalhando também com monitoramento, com pesquisa e com avaliação. As pesquisas, muitas vezes, elas não trazem respostas para a gente, mas elas qualificam as nossas perguntas. A gente precisa melhor qualificar os nossos questionamentos. Nem sempre as pesquisas vão trazer todas as respostas que nós precisamos, que nós ansiamos. Esperar que as pesquisas nos deem rumos de manejo, para depois tomarmos a decisão, para mim é ilusão. Trabalhamos com manejo adaptativo, né? A gente planeja, a gente executa, a gente monitora, avalia e replaneja. As realidades mudam. E o que a gente vem trabalhando bastante é para tentar alterar o regime do fogo. O regime atual do fogo, ele é péssimo, ele é ruim. Esse regime atual não serve para a gente. A gente vem buscando um regime do fogo diferente do que vem ocorrendo, com grandes incêndios florestais que queimam de forma homogênea extensas áreas. O que a gente quer é integridade ecológica, o ponto em que todos os componentes do ecossistema estão presentes e funcionando. Como que a gente planeja isso? A gente precisa saber onde a gente está. A gente precisa fazer um histórico,
A gente precisa de um conhecimento da realidade. A gente precisa saber quem são as pessoas, quem usa, por que usa, quando usa. A gente precisa conhecer sobre ecologia, quais são os ambientes sensíveis, os influenciáveis, os propensos, os favorecidos pelo fogo, os ambientes que são mantidos pelo fogo. A gente precisa tomar decisão de manejo. Nós somos tomadores de decisão e a gente não pode ter medo disso. Claro que com responsabilidade, mas a gente precisa tomar decisão. A gente não pode jogar as nossas decisões nas costas das pesquisas. Precisamos tomar decisão com responsabilidade, com avaliação, com monitoramento, com planejamento. Definição de ação, calendário, é isso que a gente precisa fazer para ter um bom planejamento. Algumas fotos, né, de pesquisas, né, sendo realizadas nas unidades, né, áreas onde o fogo passou e que espécies sensíveis ao fogo permaneceram, áreas onde passaram incêndios que tiveram floração em massa, né? Existem inúmeros exemplos positivos e negativos e instigadores para se pensar o manejo integrado do fogo. Trabalhamos muito com programas de educação ambiental, né? Um livrinho desse para se trabalhar alfabetização, para se começar, né, a trabalhar na cabeça das pessoas, das crianças, essa história da dualidade do fogo. Gestão participativa, conselho, né, calendários de queimas junto a moradores, termos de compromisso, tudo isso facilita os processos de gestão do fogo dentro de um território. Alguns resultados, exemplos. Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins. Neste pedaço mora uma comunidade quilombola. Essa era a realidade do fogo em 2012, esta é a realidade do fogo em 2017. Tínhamos extensões enormes atingidas por um único evento. Uma única riscada de fósforo queimava 110, 130 mil hectares de uma só vez. Homogeneização total, né, do ambiente. Hoje não são mosaicos. Teoricamente, quanto maior a diversidade de ambientes, maior a biodiversidade. Em 2010, tínhamos esses eventos. Isso daqui é um único evento de 107, 110 mil hectares. Agora, em 2017, o maior evento de incêndio foi de 15 mil hectares. Em 2018, foi de 3 mil hectares. Passamos de uma realidade de homogeneização de uma área atingida por fogo de mais de 100 mil hectares para pequenas áreas de 3 mil. Neste caso, né, porque a unidade tem 700 mil hectares, tá? Existem inúmeros outros exemplos. Alteramos a ocorrência do fogo, tiramos a maior parte da ocorrência do fogo da época mais seca para a ocorrência dele nas épocas mais úmidas, final da estação chuvosa e início da estação seca. Muito por causa da fenologia das plantas, é um período que elas ainda não estão, né, gastando energia com floração, com frutificação, então a passagem do fogo não as afeta tanto. Tudo isso foi construído por quê? Chegamos a esse resultado por quê? Por causa dos termos de compromisso. Claro que foi uma construção, claro que existem melhorias que podem ser feitas, né? Mas avançou-se muito na construção, na elaboração dos termos de compromisso junto aos residentes da Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins. Então, o conhecimento dessas populações, o uso dessas populações, o uso do fogo por essas populações, né, foi respeitado, foi entendido, foi usado e é usado também como ferramenta de gestão. São feitas queimas prescritas, existe fragmentação de áreas, proteção de áreas sensíveis, né, alguns mapas sobre essa heterogeneidade hoje de ambientes dentro da Serra Geral do Tocantins, a diminuição da área atingida por incêndio. Isso daqui é o Parque Nacional da Serra da Canastra, né, que tinha uma lógica de muito fogo num ano, pouco fogo no outro ano. Muito fogo num ano, pouco fogo no outro ano. Estamos conseguindo quebrar isso.
também com parceria com a comunidade, também com o entendimento, né, de que essas pessoas, de que esses moradores, de que esses residentes precisam usar o fogo. Parque Nacional da Chapada das Mesas, onde eu fui lotado, muito parecido, fragmentação da área, conseguimos alterar também o regime do fogo, tirando a maior parte da ocorrência do fogo da estação mais seca. Também, com parceria com a comunidade, são 131 famílias, onde são feitos calendários, onde são feitos acordos para o uso do fogo. O fogo também é usado por índios isolados, temos esses dois exemplos aqui, do Parque Nacional de Pacás Novos e Reserva Biológica do Guaporé, com a sobreposição Curueu, Auau e Massaco. Os índios isolados usam fogo, e a gente, assim, um dia eu ainda vou defender essa tese no mestrado, de que eu consigo medir bem-estar de algumas populações medindo o uso do fogo deles. Manejo de paisagem, eu acho que o manejo de paisagem aqui, o fogo para manejo de paisagem, essa história, né, de visualizar o fogo, de visualizar a paisagem de um jeito que os nossos avós viam, que os nossos ancestrais viam. Isso ainda não ocorreu aqui no Aparados da Serra, mas depois de 25 anos iniciou-se um processo de autorização de uso do fogo por residentes lá de Aparados. Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, eles têm uma área reservada para as oferendas religiosas. Vocês viram que aqui já pegou fogo, tinha uma vela aqui atrás, essa vela correu um pouco, o fogo, né? Eles usam um pedacinho aqui do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, reservado de fato para o pessoal usar como local para oferenda religiosa. Né? Então, eu vou concluir porque não tem mais muito tempo, mas assim, a gente ainda tem problemas, tá? Parque Nacional do Araguaia, fogo descontrolado, é um grande desafio de gestão para nós do ICMBio, para a FUNAI, para as próprias comunidades indígenas. Né? A gente precisa de uma estratégia conjunta, eficiente, para poder melhorar essa relação deles com o território e com o fogo, porque eles estão sendo, de fato, prejudicados com o uso do fogo desordenado. Alguns resultados, a gente vem crescendo bastante, a gente vem melhorando bastante, a gente vem tendo visibilidade, porque a gente consegue apresentar resultados bem concretos e números, né, que se refletem pela melhoria, né, de gestão das unidades com relação a essa história de fogo e incêndios florestais. E nós ainda temos inúmeros desafios, que é equilibrar essas necessidades ambientais e sociais, orientadas por meio de monitoramento, na busca de um uso sustentável do fogo, que seja socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Hey, Ana, hey, ah, hey, oh. Hey, Ana, hey, ah, hey, oh. Hey, Ana, hey, ah, hey, oh. Oh, Ana, oh, Ana, hey, oh. Eu chamo a força, o poder da natureza.